honra e glória de Deus. Vamos fazer uma oração nesse recomeço? O senhor pode orar para a gente? Sentado mesmo, pastor? Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu poder e a Tua graça, para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para conosco. Te pedimos também e suplicamos a presença do Teu poder sobre o pastor, que ele vai administrar a Tua Palavra, Senhor. Que ele seja o Teu mensageiro e o Teu ungido, pois nós compreendemos e suplicamos nos méritos de Jesus. Amém. Paulo, antes dessa aí, abre aquela outra primeiro então, que é, acho que é EBD 2014. Dados 2014, alguma coisa assim. Irmãos, na Novo Tempo, eu gerencio a escola bíblica. O que é a escola bíblica? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a escola bíblica. A escola bíblica, na Novo Tempo, é o departamento responsável por atender os interessados do Brasil inteiro. Então, quando alguém assiste a Novo Tempo e ele se interessa por um estudo bíblico, ele liga para lá, é a minha equipe que atende ele. Se ele mandar um e-mail, se ele mandar uma carta, tudo vai chegar na minha equipe. Então, isso se chamava, no tempo do pastor Roberto Rabelo, Escola Rádio Postal, porque nós só tínhamos uma rádio, né? Agora nós temos uma rádio, uma TV e a internet. Então a equipe cresceu. Aqui está o meu time, tá vendo ali? Hoje nós somos 34 pessoas que trabalhamos só para atender a demanda de pedido de cursos bíblicos e respondendo às dúvidas bíblicas. Olha um relatório nosso do ano passado. Nós fizemos mais de 1.000 aconselhamentos espirituais, mais de 1.500 psicológicos, respondemos a mais de 40.000 perguntas e olha aqui, ano passado nós enviamos 188.000 estudos bíblicos, ou seja, uma média diária de 522 estudos. Todo dia saem da Novo Tempo mais de 500 estudos bíblicos. Pessoas que pedem. Quem está assistindo, ouvindo ou navegando, pede o curso, a gente manda. E deixa eu mostrar agora o quadro para vocês. Aí estão os cursos que nós oferecemos. A Novo Tempo hoje, ela oferece 14 estudos bíblicos diferentes. E vai entrar outros daqui a pouquinho. Então, olha aí o quadro de alunos nossos. Eu vou colocar a união de vocês, que é a que interessa, que é a União Central. Olha quantos alunos nós temos em São Paulo. 100.504 alunos. Olha quantos alunos nós temos no Brasil. 370.718. Em São Paulo tem 100.000 pessoas que pediram estudos bíblicos. Agora, eu conversei um pouquinho, como é o seu nome mesmo? Rosângela. Eu conversei um pouquinho com a Rosângela. Ela começou a assistir a Novo Tempo, ela teve vontade de ir à igreja, mas ela não teve coragem. Até que um comportor chegou na casa dela, vendeu os livros, fez amizade, e hoje ela já está estudando a Bíblia com os irmãos que aí estão. Como a Rosângela, quantos desses 100.000 queriam um dia ter visitado a igreja adventista, mas também não tiveram coragem? Agora volta então, Paulo, outro seminário. O que nós podemos fazer então para ajudar estas pessoas que estão estudando a Bíblia e querem frequentar a igreja, mas não têm coragem? O que nós podemos fazer? Nós podemos organizar na igreja uma classe bíblica. E eu queria agora nesse seminário falar um pouquinho para vocês sobre a importância da classe bíblica. Olha o que diz o livro de Provérbios: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é o quê? Sábio. Irmãos, quem é sábio dentro da igreja? Aquele que ganha almas. E eu queria falar para vocês então sobre 2 pontos. Primeiro, por que devemos organizar uma classe bíblica na igreja?
Segundo, como que eu posso organizar? Então vamos ao primeiro tópico. Por que que eu devo organizar? Primeiro, porque Jesus Cristo, no seu ministério, ele valorizou o ensino. Olha o que diz o Evangelho sobre ele. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. O ministério de Cristo era tríplice. Ele fazia 3 coisas. Quem identifica quais são essas coisas nesse verso? Ensinava, pregava e curava. O ministério de Jesus era o ministério do ensino, da pregação e da cura. Das 3 atividades, com qual Jesus gastou mais tempo? Quem acha que é curando? Quem acha que é pregando? Quem acha que é ensinando? Ensinando. Jesus gastou mais tempo ensinando do que pregando e curando. Agora alguém me explica qual é a diferença do ensino para a pregação. Pregação é pública e você leva o povo a uma reflexão, mas não há oportunidade de interação. O ensino, ele pode ser público ou individual, mas ele permite a interação, porque é na interação que a pessoa aprende. Na realidade, ensinar não é o que eu falo, é o que você assimila. Então, se você pegar um tema e pregar meia hora, a pessoa não aprende como que se você conversar com ela meia hora e deixar que ela faça as perguntas dela. Não é assim que acontece? O ensino é muito mais eficaz do que a pregação, porque o ensino respeita o conhecimento que a pessoa tem. Entendeu? Então vamos aqui, esse é o primeiro ponto. Por que que eu tenho que organizar uma classe bíblica na igreja? Porque Jesus priorizou o ensino e eu tenho que ensinar. Agora um outro texto, Mateus 28, 19 e 20. Aqui está o texto da grande comissão. O que disse o próprio Cristo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais o quê? Ensinando-os a guardar. Veja que o ensino é parte do cumprimento da grande comissão. Quando você doutrina uma pessoa para que ela seja batizada, ela não tem que aprender toda a Bíblia para ser batizada, certo? O que é necessário que o candidato aprenda antes de ser batizado? Aceitar Cristo como Salvador e aprender mais o quê? Os fundamentos elementares da fé, certo? E depois do batismo, ela continua aprendendo. Então, mesmo depois de batizado, nós temos que continuar ensinando as pessoas. E o que vamos ensinar? Tudo o que Cristo ensinou. Então, o ensino é parte da grande comissão. Jesus nos ordenou ir pregar o Evangelho, batizar e ensinar. Se você não ensina, você não está cumprindo a grande comissão. Daí a necessidade de termos em nossa igreja uma classe bíblica. Agora, como que eu posso organizar essa classe? Primeiro ponto, encontre um ambiente que seja o quê? Confortável, mais o quê? Silencioso e mais o quê? O ambiente nosso nessa manhã está confortável? Está silencioso? Mais ou menos. Eu não gosto nem desse ventilador aqui, que eu acho que isso é um ruído de comunicação. Mas não está tão ruim, né? E claro, aqui está bem claro, você tem que ter na sua igreja uma classe bíblica. Agora ela tem que ser organizada no melhor ambiente que a igreja tem. Por quê? Porque são as pessoas que nós vamos convidar para vir à igreja é que devem ir para lá.
Sábado retrasado eu estive em Curitiba, numa igreja chamada Juvevê. E essa igreja separou a primeira classe de quem chega na igreja. A primeira classe é a classe da Novo Tempo. Então quem chega na igreja, ele vai para a classe Novo Tempo, que é a classe dos visitantes. Então ali tem um ambiente confortável. Ali eles têm um videoprojetor com uma tela como esta para trabalharem. Então você na sua igreja, se você quiser cumprir a missão de Cristo, que é ensinar, você tem que ter uma classe para as pessoas que nós convidamos, para os nossos visitantes. Se você não tem essa classe, aonde é que eles vão sentar no sábado? Junto com as demais. No caso de ontem, alguém que teria nos visitado ontem, o que é que ele ouviu durante 35 minutos na hora da lição da escola sabatina? O discipulado de quem? Pessoas comuns. Ele sabe o que é discipulado? Ele tem a lição de escola sabatina? Ele estudou a lição? O que aconteceu na meia hora de ontem? Ele ficou perdido. Exatamente. Você acha que alguém que vem visitar a igreja e fica perdido vai gostar? Ele vai voltar? Sim. Aconteceu com você ontem. Ela não é membro da igreja adventista ainda. E ela ontem aconteceu isso. Com você aconteceu também ontem isso? Você foi para uma lição de escola, uma classe de escola sabatina? Claro, você não tem a lição. Você percebe o que nós fazemos? Nós queremos crescer como igreja, queremos crescer no evangelismo, mas a gente não se prepara para receber as pessoas. A gente nem tem uma classe para recebê-las. Amigos, que coisa! Se nós tão somente nos preparássemos para receber bem quem vem à igreja, nós cresceríamos muito mais do que estamos crescendo. Sim, meu amigo. Comprado o quê? A lição condensada da escola sabatina. É uma iniciativa. Só que como ele não teve tempo de estudar, não vai, quem sabe, ajudar muito. Você dá para ele estudar. Ok. Mas você percebe a necessidade de termos uma classe para eles? Então esse é o primeiro ponto. Qual é o primeiro passo para organizar essa classe? Temos que encontrar um ambiente. Aonde que vai ser isso na sua igreja? Eu não sei. Você tem que ter um ambiente para esta classe. E ela tem que funcionar mesmo no sábado de manhã. Próximo passo. Sim. Será que assim, num dia do sábado, por exemplo, a pessoa que está visitando não tem um material disponível para que ela pudesse estar acompanhando durante o culto, a pregação? Muito boa a sua pergunta. Eu vou responder agora, daqui a pouquinho, no passo 3. Primeiro passo, eu tenho que ter um ambiente, e esse ambiente tem que ter 3 características. Quais são elas? Conforto, silêncio e, claro, luminosidade, para as pessoas lerem, enxergarem bem. Agora, defina o seu público-alvo. Quais pessoas serão convidadas? Qual é o tema mais pertinente que eu vou usar com elas? Primeiro, eu organizei essa classe e eu vou convidar as pessoas para participar. Eu posso organizar uma classe por faixa etária e convidar crianças para participar, convidar jovens, convidar adultos. Mas em se tratando de uma classe bíblica, você não sabe muito bem quem é que vem, porque as visitas são inesperadas às vezes. A gente convida algumas e outras vêm porque a Novo Tempo convidou, porque um amigo convidou, mas então você tem que adequar o tema ao seu auditório, ok? Eu não posso ter um tema que o auditório não esteja entendendo. Então eu cheguei nesse ponto aqui.
qual é o tema mais pertinente. E aqui o meu amigo já fez a observação. Nós temos que ter nessa classe um material para que a pessoa possa usar. Pastor, vamos usar então nessa classe a revista Bíblia Fácil Daniel. Ok, uma ideia boa, tá bom. Pensemos que o visitante veio nos visitar no sábado em que nós chegamos a Daniel capítulo 8 e vamos falar do chifre pequeno e do papado. E ele é um católico sincero. É um bom dia para ele na classe? Você percebe então que mesmo a revista Bíblia Fácil Daniel não vai ser um bom material para essa classe? Então a minha sugestão para vocês é que vocês façam o que algumas igrejas já estão fazendo. Eu estive no ano passado, em outubro, na igreja de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Você conhece lá? E eles têm lá duas classes. Uma classe é para aqueles visitantes que estão vindo pela primeira vez ou algumas vezes. A outra classe são para visitantes que já estão há 3 meses na igreja. Essa classe 2 é muito simples, é uma classe pré-batismal. As pessoas já estão há 3 meses frequentando, elas vão para a classe 2. Na classe 2 é uma classe pré-batismal. Na classe pré-batismal, a revista Bíblia Fácil Daniel pode ser usada. O curso Ouvindo a Voz de Deus, qualquer curso bíblico que você tiver na igreja, pode ser usado na classe 2. Mas na classe 1 não pode, porque a classe 1 é para onde as recepcionistas indicam os visitantes. Agora eu te pergunto, qual é o tema que eu tenho que ter nessa classe, se a cada sábado pode ter gente nova chegando? Qual é o tema? Cristo. Os temas devem ser cristocêntricos. Irmãos, esta é uma necessidade urgente da igreja. E eu não sei, viu, pastor, por que nós não já temos o material pronto para isso. Nós já tivemos algumas tentativas. Eu, quando estava na União Oeste, preparei 2 lições para essa classe. E aí agora a divisão me pediu, eu estou preparando uma lição para essa classe. Essa lição terá 52 temas. Por que 52 temas? Um para cada sábado do ano. Eu estou escrevendo esse material e eu espero que para o ano que vem nós já tenhamos ela pronta. São 52 temas cristocêntricos. Qualquer sábado que a pessoa chegar na igreja, ela vai para a classe Novo Tempo, ou classe dos amigos visitantes, ou classe dos novos amigos. Eu não sei, o nome você dá lá. Só que o tema que ela vai estudar é sobre o quê? Cristo. Nós vamos levar essa pessoa a se apaixonar por Cristo. E ela vai ficar quanto tempo nessa classe? 3 meses, um trimestre. Se ela chegou no sábado 8, ela vai até o sábado 13, volta no sábado 1 e vai até o sábado 7. Ela passa 3 meses na classe. Depois de 3 meses, ela pode ir para a classe 2, que agora já é uma classe pré-batismal, onde as pessoas estudam os temas que são pertinentes para doutrinar alguém para o batismo. Aí pode ser Daniel. Ok? Está claro isso para vocês? Então essa classe do sábado, ela tem que ter uma temática cristocêntrica. Agora, se você está organizando uma classe, que já é uma classe que prepara pessoas para o batismo, você pode usar outros materiais e mesmo Daniel. Sim, pastor. Não impede. O que nós queremos com esse projeto é evitar que a pessoa, ao pisar pela primeira vez na igreja, ela entre em contato com um tema que de fato a assuste. E eu queria usar aqui 2 textos para provar para vocês o que eu estou falando. Por que eu tenho que escolher um tema pertinente para cada pessoa? Olha o que disse Paulo.
leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. O que Paulo está dizendo? Para alguns de Corinto, Paulo deu leite e não comida sólida. O que é leite? São os temas mais simples, leves da palavra de Deus. O que é sólido? Feijão com arroz. Aí é Daniel e Apocalipse, né? Aí é santuário. O leite até criança toma. Agora olha o que o próprio Cristo também disse sobre esse assunto. Jesus falou assim em João 16:12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar o quê? Agora. Jesus ficou quantos anos com os discípulos? 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele não podia pregar tudo o que ele queria para eles. E Jesus foi dosando. Aos poucos ele foi levando o que eles precisavam aprender. Então Paulo e Cristo são orientações para nós. E nós devemos estar atentos, porque com cada pessoa devemos ter um tema diferente. Sim. Quando a gente convida uma pessoa que nunca veio na nossa igreja, o que ela quer? Ela quer toda a nossa atenção. Então eu tenho medo de mandar ela para uma classe dessa, ela se sentir tipo assim, desprezada, colocada em outro lugar. Ela me convida e eu venho e ela não me dá atenção. Entendeu? Essa sempre foi uma preocupação da classe de visitas na igreja. O membro convida alguém, aí na hora da classe ele coloca a visita na classe e vai para a sua classe da escola sabatina. Isso não deve acontecer, porque o visitante não pode se sentir sozinho. Então qual é o caminho? Eu convidei o senhor para vir na minha igreja. Quando o senhor vem, eu vou sentar com o senhor na classe de visitas. Sim. Então, se eu convidei alguém para vir na igreja, eu tenho que ficar com ele na classe. Eu fico ali um sábado, 2, até que ele faça amizade com os professores. Pronto. Aí eu volto para a minha classe. Agora, qual é a dificuldade, irmãos, de eu ficar 1 ou 2 sábados ausente da minha classe? Nenhuma. Então, eu tenho que me preparar para isso, certo? Então, primeiro ponto, eu tenho que ter um ambiente agradável. Segundo ponto, eu tenho que ter um tema que seja pertinente. E na escolha do tema, eu tenho que saber qual material eu vou usar. Porque com cada material, eu posso alcançar pessoas diferentes. Próximo ponto, marque o dia e a hora, que isso esteja claro na mente de todos. Se a classe bíblica vai acontecer domingo à noite, tem que saber o local exato e a hora exata. Aproveitando, nós estamos vinculando pelo canal executivo todos os domingos uma classe bíblica sobre Daniel. Alguma das igrejas de vocês tem o canal executivo lá disponível? Lá tem o canal executivo. Quem tem o canal executivo, 6 da noite, 7 da noite e 8 da noite. O estudo está entrando nesses 3 horários. Você pode escolher qual que você quer. Mas se a sua igreja não tem um canal executivo instalado para usar, o que você faz? Você acessa o site da Novo Tempo, faz o download do estudo e passa no domingo, na hora que você quiser. Aonde estamos postando esses estudos? novotempo.com/Semana Santa. Então, nesse site, novotempo.com/Semana Santa, nós estamos postando toda semana uma classe bíblica sobre Daniel. Você pode fazer o download e usar esse tema numa classe na sua igreja. Ok? Próximo ponto. Marcou o dia e a hora? Veja qual é a conveniência da maioria dos seus alunos. Você acha que domingo, 5 da tarde, é um bom horário para fazer uma classe bíblica na sua igreja? Não, por quê?
O calor é um problema, mas tem outro mais sério ainda. Qual é? Futebol. 5 horas o povo está antenado no jogo. Ninguém vai para a sua igreja às 5 horas. Não é? Você quer ver outra coisa? À noite, na hora da novela, 9 horas, vai ser um bom horário? Não, tem pessoas que não saem de casa na hora da novela, nem que morra. Se morrer, tem que assistir primeiro para depois ir embora. Então você tem que ver qual é o horário que seja mais conveniente para as pessoas. Seja sempre pontual. Pontual é começar na hora e terminar na hora. Por falar em terminar, eu queria dar para você algumas dicas de como fazer o estudo. Então você já encontrou o ambiente, definiu o tema, chamou as pessoas, agora vai começar o estudo. Quais as dicas que eu daria a você na hora do estudo? Primeiro, apresente os temas com quê? Convicção. Deixa eu voltar aqui. Fundamente seus argumentos aonde? Na Bíblia. Exalte o quê? A verdade. E não ensine aquilo que você não vive. Irmãos, tem gente que ensina a verdade parecendo ser mentira. Falta convicção. Então nós temos que ensinar a Bíblia com convicção. Agora um detalhe: exalte a verdade, não perca tempo com a mentira. Quando você exalta a verdade, a mentira cai por terra. Às vezes o instrutor bíblico, o diretor da classe bíblica, ele quer falar de um tema e ele começa acusando a mentira e falando da prática errada. Não precise fazer isso. Comece com a Bíblia exaltando a verdade. Quando você provar na Bíblia que a alma é mortal, todas as formas de imortalidade vão cair por terra. Quando você prova na Bíblia que o sábado é o dia santo, os que creem diferente vão entender a verdade. Então eu não preciso atacar o erro, eu preciso exaltar a verdade. Esse é o ponto, ok? Um outro detalhe: não deixe que saiam do tema. Seja educado, mas não permita divagações fora do tema. Se o tema hoje que você está estudando na classe bíblica é o perdão, e a pessoa fez uma pergunta sobre a volta de Cristo, o que você deve responder para ela? Olha, a sua pergunta é importante, ela é muito inteligente, mas se nós formos entrar nesse assunto hoje, talvez não vamos compreender o tema que é o perdão. Então eu vou pedir você para segurar um pouquinho a sua pergunta, porque nós vamos ter aqui um estudo só sobre esse tema. E aí você volta para o tema do perdão. Por que, irmãos, não pode deixar isso acontecer? É igual na sala de aula. Você, quando ia para a escola e começava uma aula de matemática, você podia fazer uma pergunta de geografia? Não tem sentido. Então, se você deixa o auditório, a sua classe, devagar no tema, as pessoas não vão aprender aquilo que está no seu conteúdo para transmitir. E outra coisa, pode ser que se você entrar no tema da volta de Cristo, sejam feitas perguntas para as quais você não está pronto, uma vez que você se preparou hoje para falar só do tema do perdão. Fora da classe. Sim, eu posso fora da classe, mas se eu disser, olha, depois da classe eu te respondo, isso vai motivar que isso aconteça mais vezes. Porque aí ele sempre vai ter uma perguntinha, depois você me responde então. Então a gente já ensina que o tema hoje é tal e que a gente fica preso a isso. Ok? Qual seria uma outra dica? Estimule o quê? Participação. Professor que fala sozinho não é o quê? Um bom educador. Igual professor de escola sabatina. Conhece professor de escola sabatina que fala 35 minutos sozinho? Ele faz um sermão na hora da lição. Irmão, sermãos é no culto divino ali. Na hora da classe ou da escola, da classe bíblica, é um diálogo. Porque o ensino ele acontece quando eu falo e você reage. Tem que ter participação. Então eu tenho que estimular que as pessoas participem.
Porque quando a pessoa fala, ela clareia as suas ideias. E este clarear de ideias é que a ajuda na assimilação do conteúdo. Sim, às vezes ele fala coisas que eu aprendo. Então, um conhecimento é uma via de duas mãos, onde a pessoa transmite e vem informações. Então, nós temos que agora lidar com dois problemas dentro desse tema: gente que não fala e gente que fala demais. Porque tem gente que é monopólio, ele monopoliza o estudo. Então tem gente que gosta tanto do estudo que ele quer falar sozinho. Então como que você reage com esses dois tipos de pessoas? Primeiro, para a pessoa que não fala. A pessoa que não fala, ela não fala por quê? Medo de errar. Então é falta de conhecimento do tema. A pessoa não domina o tema, por isso ela não fala. Esse é um ponto. O que mais? Timidez, vergonha. Esse é um outro ponto. Então, por que as pessoas não participam? Basicamente por duas coisas: porque não dominam o assunto ou porque são tímidas. Mas há um terceiro ponto ainda. Qual é? Sim. Pode ser que ele não fale porque eu não dei chance, né? É verdade. Então tem mais um aqui. Ele não fala que o professor não deu chance. Então por que as pessoas não falam? Primeiro, o professor não deu chance. Segundo, são tímidas. Terceiro, não domina o tema. Mas tem um quarto ainda. Qual é? Ele não está interessado. Não tem esse? Ele não é tímido. Ele entende do assunto, mas ele não quer falar, porque ele não está interessado. Então as pessoas não falam por esses motivos. Como que você pode fazer uma pessoa que não fala falar? Bom, primeiro ponto, deixando ela falar, resolvi o problemão. Segundo, para aquele que é tímido, como que eu posso ajudá-lo? Sim, mas como é que eu faço ela falar se ela é tímida? Eu dirijo uma pergunta para ela. Agora eu posso direcionar a pergunta, certo? Agora eu sei que ela é tímida. Qual é o cuidado que eu tenho que ter ao dirigir uma pergunta para alguém que é tímido? Simples. E qual é a pergunta mais simples que você possa fazer para alguém dentro de qualquer estudo da Bíblia? Não, mas aí é o tema do amor de Cristo, não pode ser essa. Qual é a pergunta mais simples que eu posso fazer dentro de qualquer estudo que uma pessoa tímida saberá responder? Você está gostando do estudo? É por aí. A pergunta que eu fizer, ela não pode ter resposta errada. Entendeu? Se eu fizer uma pergunta que a resposta não seja errada, ela não vai ter problema em responder. Agora, qual é a pergunta que eu faço que não tem resposta errada? Dentro do tema que eu estou apresentando. Tem que ser uma pergunta com base na experiência dela. Suponhamos que eu estou estudando o tema sobre o perdão. Eu posso perguntar para uma senhora bem tímida assim: na sua experiência, como mãe, como filha, qual foi o momento que você já vivenciou o tema do perdão? Houve alguma experiência envolvendo o perdão? O que ela disser vai estar certo, ok? O que ela disser vai estar certo, porque a experiência é com base, a pergunta é com base na experiência dela. Não tem uma resposta certa e errada. O que ela disser vai estar certo. E com isso, eu estimulei a participação. Sim, aqui. Nunca mais iria lá, né? Claro. Ele ficou envergonhado, não sabia responder. Entendeu? Então a pergunta tem que ser da experiência própria da pessoa, porque ela vai falar da experiência dela. Não tem certo e errado, certo? É a visão dela. E a classe vai entender o que você fez. Dentro da tese da conversa,
Eu estive na reunião de pequenos grupos essa semana, fui convidado várias vezes, mas dessa semana deu oportunidade de eu ir. Então, quer dizer, na reunião eu me soltei, me desinibi, fiz minhas perguntas, né? Aí, quer dizer, é o que o senhor está dizendo agora, né, pastor? Que a gente tem que fazer as perguntas, a pessoa, por exemplo, o ministrador do assunto, do estudo, tem que fazer a pergunta suave para que a pessoa possa entender. Então, foi o que aconteceu comigo. Fui na reunião de pequenos grupos essa semana, aí fizeram umas perguntas para mim, eu fiquei meio engasgado, mas consegui responder dentro do assunto que estava sendo falado naquele momento, né? Sim. Ok. Na leitura da Bíblia tem palavras difíceis de pronunciar, né? Nós temos que cuidar. Ok. Você deu uma boa dica de como eu posso envolver um tímido também. Ao invés de perguntar, pedindo que ele leia um texto da Bíblia. Certo? Ele vai ler um texto e vai participar do estudo. O pastor mencionou uma coisa muito interessante. É importante que todos na classe tenham a mesma versão da Bíblia. Por quê? Porque se eu ficar lendo a linguagem de hoje, você tem a versão da Almeida corrigida, você atualizada, você revisada, nunca a leitura está a mesma. Então, 2 caminhos. Ou você usa um vídeo projetor colocando os textos para que eles leiam na tela, ou você providencia todas as Bíblias para essa classe na mesma versão, o que é preferível, porque aí quem não tem Bíblia, você já dá, e o contato físico com a Bíblia, ele é muito positivo na conversão de uma pessoa. Sim, pastor? Sim. E como é que eu poderia fazer? Irmão José, você que recebeu a Bíblia, você poderia ler para a gente um verso também? Quer participar? Ele vai dizer quero ou não quero. Se ele não souber ler, ele vai dizer não, eu não quero. Ok, tudo bem. Certo? Sim. Aham. Se eu estou usando uma mesma versão para a classe, eu posso dar a paginação, como eu faço lá no Bíblia Fácil. Pessoal, o texto é tal, a página é tal. Por quê? Porque vai conferir na Bíblia de todo mundo. Certo? A versão que eu indico é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Esta é a versão indicada, porque para estudo bíblico é a melhor versão que nós temos em português. Almeida Revista e Atualizada. Sim. Não, tem muita coisa em Daniel para estudar ainda. Pode esperar, cada nova temporada vem mais detalhes. Aham. Por isso o ideal é que não seja na igreja. Fora. Se não há condições físicas, vai ter que ser aqui dentro, de uma forma ou de outra. Mas o ideal é que não seja. Aham. Não tem como controlar o que vai ser pregado. Porque há sermões que é muitas vezes para o adventista, há sermões não. Há sermões variados. Então não temos como controlar isso. Exatamente, pode ser. O pregador tem que ter essa preocupação com o auditório, mas você não vai conseguir evitar isso. Então é deixar que Deus dirija as coisas. E Ele, pela misericórdia dEle, abençoa.
Ok. Ok. Então a melhor porta de entrada de um não adventista na igreja adventista é o culto de domingo à noite. Essa é a melhor porta de entrada, porque é o culto que a gente prepara para o não adventista. Agora, quer queira, quer não, ele vai cair sábado de manhã na igreja e nós temos que nos preparar também para isso. Então o professor não fala sozinho. Como é que ele faz com o tímido? Dá uma leitura de texto para ele ler, faz uma pergunta que a resposta não tem certo e errado. Agora, como é que ele faz com aquele que fala muito? Dá um tempo aí, né? Irmãos, não é fácil lidar com aqueles que monopolizam. Mas qual é a melhor maneira? Se uma pessoa começou a monopolizar o estudo, você diga assim: obrigado, Maria, pela sua posição. Deixa eu ouvir agora a posição do José. Ele fala, ela quer falar, mas espera um pouquinho, deixa eu ouvir agora a posição da Sueli. Aí você direciona e você deixa que outros falam. Aí depois de que alguns 4 falou, volta. Aí você acha o que agora? Falou, volta. Então você tem que ir tirando a voz dela. Com muito tato e educação tem que tirar. Só o pastor só, está errado. Olha uma observação que ele fez interessantíssima. O professor da classe bíblica não pode fazer acepção de pessoas. E ele mencionou o caso que às vezes o pastor está sentado aí o professor dá toda a atenção para o pastor. Irmão, eu já passei por isso. Eu já sentei em classe de escola sabatina que o professor passou a lição para mim. Assim, ó. Eu sei que a intenção dele era boa, mas o que ele fez com os alunos? Abandonou, ele ignorou. Então o professor tem que saber disso. E qual a melhor maneira do professor cuidar para não dar atenção apenas a uma pessoa? Irmãos, é o contato visual. O bom professor de classe bíblica, ele olha onde? E ele olha nos olhos de todos. Ele tem que passear de olho em olho. Eu tenho que saber quem está olhando para mim. Eu tenho que olhar nos olhos e eu tenho que variar para que todos saibam que eu estou falando com você. Eu não posso ficar aqui olhando para uma pessoa. Eu tenho que olhar todos e olhar nos olhos. Esse é um princípio do aprendizado. Hã? Você tem que ter um sistema de construção com base na lição que você preparou, certo? Então temos que preparar o estudo para apresentar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui então. Então assim você ajuda quem não fala e inibe aquele que fala muito, mas estimular a participação. Não se prolongue muito. Qual é o tempo ideal de um estudo numa classe bíblica ou mesmo na escola sabatina? De 30 a 40 minutos. Por que, irmãos, 30 a 40 minutos? Porque cientificamente já está provado de que a mente humana, ela não se detém muito mais do que esse tempo. Nós não conseguimos assimilar mais informações num período maior do que esse. É por isso que o sermão tem que ser também por aí. As pessoas não assimilam conhecimento por muito tempo. Então nós temos que saber e cuidar com o tempo. Assim, ó, o culto começa na hora certa e termina na hora certa. Agora tem uns que vai ter meio-dia e meia, 1 hora, e está errado. Às vezes o pregador pregou só meia hora, mas acabou 1 hora. Por quê? Porque tem tanta coisa para fazer aqui, que quando vai pregar já é hora de ir embora. Então temos que cuidar com isso. E no nosso ensino, nós não podemos deixar de fora as doutrinas distintivas. Eu fui fazer um batismo aqui em São Paulo, no final do ano passado, em dezembro. E aí iam se batizar um senhor e uma senhora. Eu fui fazer o voto batismal dos dois. E quando os dois entraram aqui para fazer o voto, o senhor estava com a corrente de ouro no pulso.
E eu ia fazer o voto. Aí eu comecei item por item. E quando eu cheguei nesse item, eu falei: vocês estão dispostos a viver o princípio de modéstia cristã ensinado pela Igreja Adventista no que tange a pinturas, divertimentos mundanos, uso de joias, adornos? Estão dispostos? Aí ele falou assim: ué, mas pastor, mas não pode pulseira? Eu falei: não pode. Mas eu não sabia. Eu falei: pois ainda há tempo, o senhor está disposto a aceitar? Tô, pastor, tira aqui. Aí eu tirei do pulso dele. E ele falou assim: pastor, é um presente para o senhor, toma aqui. Está lá na minha mesa. Mas na hora do voto, ele não sabia que não podia usar joias. Sim, claro, eu não podia batizá-lo com aquilo. Mas você entende que nós temos que cuidar para não deixarmos de lado as doutrinas distintivas? E nós, às vezes, irmãos, estamos relaxando com essas coisas. E as pessoas estão na igreja usando certas coisas que a igreja nunca ensinou. Eu acho engraçado, eu estou encontrando um professor de escola sabatina de esmalte vermelho. E outro dia eu estava numa grande igreja em Minas Gerais, e a professora foi passar a lição da escola sabatina, e por azar eu me sentei na classe dela. Sabe, por azar dela. Sabe como que ela passou a lição? Irmãos, assim, ó, o tempo inteirinho com a mão apoiada assim no banco. E eu achei aquilo estranho, né? Depois eu percebi que as unhas estavam todas pretas. Irmãos, a igreja adventista não liberou. Do acho, né? Então nós temos que apresentar as doutrinas distintivas nossas. Falar de sábado, santuário, juízo, dom profético, modéstia cristã. Certo? Então nós temos que falar sobre isso. As pessoas estão usando na igreja hoje como que se fosse normal eu colocar um esmalte vermelho, preto e ir para a igreja. Irmãos, aonde nós estamos? Uma base incolor que tem a função higiênica, tudo bem. Sim. Se eu, por uma questão higiênica, faço a minha higiene das unhas e passo uma base incolor para preservar a unha, nenhum problema com isso. Eu não vou dizer do cabelo, certo? Eu não vou dizer do cabelo, porque tem pessoas que muito cedo o cabelo fica branco, e para a mulher é um sinal de velhice, e ela vai dar uma luz ou pinta de uma outra cor. Por quê? Para não dar o sinal de velhice logo tão cedo. Eu não vejo nenhum mal nisso. O que é natural de uma pessoa jovem? O preto ou o branco? Então esse é o natural. Sim, porque esse é o natural. Eu tenho 25 anos com cabelo branco. O natural não é o branco. O natural é o preto. Então nós temos que cuidar. Você falou de quê? Você era natural. Agora está tranquilo. Ok, amigos, então ensine as doutrinas distintivas. Aí está o texto da senhora White. E finalmente, ore constantemente por seus alunos. Nenhum aluno se converterá a Cristo se não for fruto de muita oração. Sim, sim. Eu não sei, nunca tive acesso a pesquisas científicas sobre isso. Ok. Nunca tive acesso a uma pesquisa científica sobre isso. Mas é um tema que a gente pode estudar. Ok?
Pessoal, a minha motivação para vocês é que vocês organizem. E o que é mais importante de tudo, só conseguimos conduzir amigos a Cristo. Você pode organizar a melhor classe na igreja, mas se Deus, sábado 11h30, acabou a classe, ele vai embora, e a semana inteira você não se encontra com essas pessoas, você está fracassando no seu projeto. Você tem que fazer dessas pessoas da classe seus amigos. E as amizades maiores, elas acontecem não é no estudo da Bíblia na classe, é na interação social que deve acontecer ao longo da semana. Então a nossa igreja tem que promover mais o social. Nós temos que ser uma igreja mais sociável. E isso vai nos levar a conduzir almas preciosas para o reino de Cristo. E há alegria no céu por um pecador que se arrepende. O céu faz festa e você é sábio, porque Provérbios 11:30 diz que o sábio é aquele que ganha almas. Que Deus abençoe a mim e a você, e que nós tenhamos o objetivo de que toda a igreja nossa tenha uma classe bíblica para, com amor, ensinar a doutrina de Cristo e preparar pessoas para o céu. Ok?